Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento ao curso de acionamentos do ensino remoto emergencial da UNILA. Veremos nesta videoaula o módulo 7, conversores CACA ou reguladores de tensão de corrente alternada. Este tópico foi baseado principalmente no capítulo 6 do livro do Rashid. Após esta aula, você deverá estar apto a definir o termo controlador de tensão CA, descrever os métodos para controlar a potência CA, descrever o controle de ciclo integral, descrever o controle de fase CA com cargas resistiva e indutiva, explicar a operação de um controlador semicontrolado de tensão CA e explicar a operação de cicloconversores monofásicos. Vamos dar início então à introdução desta videoaula. Quais seriam os objetivos destes conversores CA-CA? Em primeiro lugar, seria o controle do fluxo de potência entre a rede de alimentação CA e uma carga. Além disso, deve ser possível também variar o valor eficaz da tensão na saída, ou seja, essa tensão é controlada pelo conversor. Vamos ver agora algumas aplicações para esses conversores. Por exemplo, eles podem ser utilizados em aquecimento industrial. E neste caso, como veremos, destacam-se os controladores com ciclo integral. Esses conversores também podem ser empregados para mudança de derivação de transformador sob carga. Então, por exemplo, um transformador pode ter diversas derivações. Acionando esses conversores, a gente pode, mesmo durante o mesmo período, definir qual terminal do transformador vai para a carga. Esses conversores também podem ser empregados em controle de iluminação. Neste caso, o controle do tipo integral não é muito empregado, sendo que dá-se preferência para o controle por fase. Esse mesmo tipo de controle por fase, ou seja, por exemplo, os tiristores ou triacs são disparados com uma alteração nessa fase, nesse atraso de disparo, isto é empregado também para controle de velocidade de máquinas de indução polifásicas, ou seja, as máquinas CA. E por fim, outra aplicação é em eletroímãs de corrente alternada. Vamos ver agora alguns tipos de controle. O controle normalmente é por tempo de condução, e aí temos alguns subtipos, como liga ou desliga, também chamado de tudo ou nada, cuja origem vem do inglês on-off. Esse tipo de controle seria o integral que eu mencionei anteriormente, ou seja, por alguns intervalos de tempo está desligada, ou seja, alimentação separada da carga, e por um outro intervalo de tempo a ser definido, a alimentação é fornecida para a carga. O controle também pode ser por fase, ou seja, durante o período, por um intervalo pequeno de tempo, a alimentação não está conectada à carga. Então, alterando-se esta fase de disparo de tiristores normalmente, pode ser controlada a potência que é fornecida a uma carga CA. O tipo de controle também depende do número de fases, podendo ser monofásico ou trifásico. Por fim, pode-se falar da polaridade do controle. Este pode ser unidirecional, ou de meia onda, como veremos, ou bidirecional, ou de onda completa. Como eu já mencionei, os principais dispositivos de comutação empregados nesses reguladores de tensão CA ou conversores CA-CA são tiristores ou triacs. Destaca-se que a frequência de operação normalmente é baixa, abaixo de 400 Hz. Destaca-se ainda que as cargas típicas empregadas nesses conversores são cargas RL, ou seja, há uma resistência e normalmente uma indutância elevada, o modelo RL série. Vamos ver agora um primeiro tipo de controle, que seria o liga e desliga, ou controle integral que mencionei anteriormente. Este controle pode ser dividido em duas etapas. Durante uma etapa, a alimentação CA está conectada à carga, e esta etapa normalmente é composta por números inteiros de período do ciclo de entrada e o intervalo de tempo em que a alimentação está desconectada da carga, também composta por números inteiros de período do ciclo. Bom, aqui nós estamos vendo
SCR em antiparalelo. Observe que, quando o Vs for maior que zero, T1 conduzirá. Já quando o Vs é menor que zero, é T2 que conduz. Há uma grande semelhança desse circuito com diodos. Porém, caso empregássemos diodo, nunca poderíamos desligar essas chaves, certo? No semiciclo positivo, o diodo que estivesse aqui conduziria. No semiciclo negativo, o diodo que estivesse aqui conduziria, ou seja, perderia a razão de existir este conversor. Note ainda que isto aqui seria equivalente a um triac, que também conduz nos dois sentidos, certo? Exceto que, normalmente, a frequência de operação e a potência também dos triacs é inferior à dos SCRs. Note ainda que, neste exemplo, estamos trabalhando com uma carga resistiva, o que muitas das vezes é o caso. Este controle do tipo integral é aplicado em baixa frequência, normalmente abaixo de 60 Hz. Esta alimentação é normalmente CA da rede em 50 ou 60 Hz. E como o período, ou seja, o intervalo de tempo que o sinal fica desligado é significativo, então este circuito normalmente não é aplicado a cargas RL ou altamente indutivas, e somente a cargas resistivas, como por exemplo para aquecimento de fornos de alta potência. O que ocorre, então, durante a primeira parte deste controle? Bom, a primeira parte do controle é dada por N. O que significa esse N? É um intervalo de tempo em que estamos alimentando a carga, podemos chamar de ΔT on, que seria igual a N vezes T. E quem que seria T? T seria esse período aqui, do sinal da fonte de entrada. Como sabemos que F é igual a 1 sobre T, esse poderia ser escrito também como N sobre F. Destaco, então, que os pulsos de gatilho normalmente ocorrem no começo do ciclo, como aqui estamos vendo, ocorre esse pulso e o tiristor T1 está conduzindo. Depois ocorre este pulso no semiciclo negativo e o tiristor T2 conduz. E isso se repete a cada período, certo? Então, T1 conduz durante o semiciclo positivo, T2 conduz sobre o semiciclo negativo e isso se repete a cada período. Note que, como a carga é resistiva, I0 é simplesmente uma cópia de V0 e vai ser igual a V0 sobre R. Bom, o que ocorre agora, durante o intervalo de tempo em que a alimentação é separada da carga? Bom, não vamos dar o sinal de controle a T1, então T1 está desligado. Vocês podem ver que não há sinal para T1 e também não há sinal para T2. Logo, T1 e T2 estão abertos e há uma separação, ou seja, a corrente que iria para a carga é nula. Logo, não há dissipação de potência na carga. A carga é resistiva, como eu mencionei, não há um diodo antiparalelo, logo a dissipação de potência é zero e a alimentação CA está separada da carga. Isto ocorre por M períodos do sinal de alimentação, como está destacado aqui. Então temos a tensão de entrada Vs, mais VO vai ser igual a zero, porque IO, ou I0, é igual a zero, certo? Então, a gente tem a ausência de sinais de gatilho, uma dissipação de potência nula na carga, mesmo com um sinal de alimentação não nula. Como fica, então, estas formas de onda com o controle completo? Como eu mencionei anteriormente, temos N períodos em que está ligado e M períodos em que está desligado. E enquanto está desligado, que seria este intervalo aqui, não há sinais de gatilho, logo não há tensão ou corrente na carga. Esse seria, portanto, o controle liga-desliga, ou seja, do tipo integral, em que não há defasagem no disparo dos transistores
com o cruzamento do zero da senoide de alimentação. Apenas reforçando, para que fique claro, quando a senoide de entrada cruza o zero, por exemplo aqui, já há um sinal de gatilho. E o mesmo ocorre aqui. Quando ela cruza o zero aqui, já há um outro sinal de gatilho. É a isto que eu me refiro como defasagem. Qual seria o fator de potência desse circuito? Apesar da carga ser resistiva, a gente tem que a corrente da fonte é igual à corrente na carga. No entanto, a tensão eficaz da fonte é diferente da tensão eficaz na carga. Qual seria então a tensão eficaz na carga? Bom, a tensão eficaz na carga vai ser o quê? Será raiz quadrada de N sobre N mais M vezes 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π, ou seja, eu vou fazer a integral num período, de Vs de t ao quadrado dt, certo? Temos tudo dentro da raiz. Bom, a raiz quadrada disso aqui é o próprio Vs eficaz, certo? Então, o VO vai ser igual a raiz de N sobre N mais M vezes Vs. O que acontece durante M? Por que eu coloquei essa razão? Durante M, o sinal é igual a zero, certo? Então, tem que aparecer aqui a proporção dizendo quando conduz e quando é igual a zero. E isto aqui será igual a raiz de K. Então, a gente define K como raiz de N sobre N mais M. O que ocorre, né? Quando M é igual a zero, ou seja, este caso aqui, a gente tem um fator de potência unitário, porque a carga é resistiva e sempre a alimentação está conectada à carga. Neste caso, então, a carga é resistiva e o fator de potência é igual a 1. Para os demais casos, a carga se torna indutiva e o fator de potência é menor que 1. Se a gente pegar o caso que N é igual a zero, teremos o fator de potência igual a zero também. Ou seja, na verdade, não estaríamos alimentando a carga. Vamos ver então mais algumas conclusões sobre esse tipo de controle. Como vimos no slide anterior, tanto o fator de potência como a tensão de saída são proporcionais à raiz de K, onde K é igual a N sobre N mais M, sendo N o tempo on e M o tempo off. Normalmente, esse período aqui é igual a 1 sobre F, onde F normalmente é igual a 50 ou 60 Hz. Para fins práticos, normalmente M mais N vezes o período é menor que 1 segundo. E isso está relacionado a uma constante de tempo mecânica ou térmica da carga, então depende da aplicação. Não pode ser extremamente lento. Ainda para fins práticos, normalmente esse M mais N é menor que 100. Bom, estes foram os principais pontos do controle do tipo integral. Vamos ver agora o controle por fase. Como eu mencionei anteriormente, esse controle por fase é muito empregado para iluminação e motores de indução. Vamos então estudá-lo um pouco mais. Notem que, neste caso, o conversor, que eu vou destacar aqui, ele é composto por um tiristor e um diodo. Sabemos que não podemos controlar o diodo. Portanto, com apenas um tiristor, o nosso controle é unidirecional. Durante o semiciclo positivo, o tiristor pode ser disparado quando desejarmos. Já o diodo D1, ele vai conduzir praticamente durante todo o semiciclo negativo. Então, o que a gente observa neste tipo de controle? Bom, a primeira coisa aqui é que temos um intervalo de tempo, que é chamado aqui de alfa, que significa um atraso de disparo. Anteriormente, vimos que quando a alimentação cruzava o zero, já vinha um pulso
no gatilho do tiristor 1 ao mesmo tempo, ou no gatilho do tiristor 2. No entanto, agora há essa defasagem alfa entre o gatilho e o cruzamento do zero. Isso faz com que, na saída, como não circula a corrente por T1 e D1 está reversamente polarizado, a corrente na saída e, consequentemente, a tensão sejam zero. Quando há o sinal de disparo, estas sobem e VO se torna diferente de zero e igual à tensão de alimentação menos uma queda no tiristor. E a corrente, como vimos, é VO sobre R porque a carga é puramente resistiva nesse exemplo. Este atraso alfa ele não está presente no semiciclo negativo porque aqui não há controle, pois o diodo está conduzindo. Bom, neste caso surge um problema. Se fizermos aqui o cálculo da corrente média na saída, ela é diferente de zero, porque aqui temos uma área que é diferente dessa área, certo? Então, para o semiciclo positivo, a área é menor que para o negativo. Então, a corrente média, por exemplo, estaria aqui e, portanto, diferente de zero. Isto é, por exemplo, incompatível com o transformador na entrada, como mostrado aqui. E em muitos casos em eletrônica de potência há um transformador na entrada. Então, qual seria uma solução prática? A solução prática, como veremos, é a bidirecionalidade do controle. Ou seja, vamos substituir D1 por um tiristor T2. E aí teremos que inserir aqui um disparo também para T2, que fará com que a tensão e, consequentemente, a corrente sejam zero até um determinado valor. E aí, então, ao disparo do tiristor T2, e essa pode continuar como era antes com o diodo. E esse atraso aqui, justamente para que a corrente média seja nula, tem que ser igual ao disparo do semiciclo positivo, o atraso do semiciclo positivo, que é de alfa. Então temos alfa nos dois casos. Vamos ver em detalhes agora, então, como funciona o controlador monofásico, como já estávamos vendo, agora bidirecional, ou seja, composto por dois tiristores, com o tipo de controle por fase e não integral. Notem que, como eu mencionei anteriormente, T2 substituiu D2. E agora temos o controle para quando Vs é maior que zero, temos T1, e para Vs menor que zero, temos T2. No semiciclo positivo, ou seja, temos aqui metade do período, e a tensão de entrada positiva, há um atraso alfa para disparo de T1. E aí, como vimos, é zero até o disparo, e após o disparo, temos T1 conduzindo e conectando a alimentação, que está aqui, à carga, cujas curvas de tensão e corrente estão aqui. Durante o semiciclo negativo, quem irá conduzir é T2. Temos aqui o semiciclo negativo da fonte, e o intervalo de tempo, novamente, é T sobre 2, onde T é o período do sinal de entrada. Há um atraso aqui em relação ao cruzamento com zero igual a alfa, que tem que ser o mesmo do semiciclo positivo. Isto pode ser visto aqui, certo? O atraso para o gatilho T2 é π mais alfa, T1 não recebe nenhum sinal durante o semiciclo negativo, e aí a gente tem, então, durante parte do semiciclo, a tensão e corrente na carga igual a zero, depois ocorre o disparo, e temos tensão e corrente na carga diferente de zero durante parte deste semiciclo. Como fica então o sinal completo? Este é então
o sinal completo, que fica com uma região de atraso alfa para o disparo do semiciclo positivo, controlado por T1, e um atraso de π mais alfa para o disparo de T2 durante o semiciclo negativo. E ficamos, portanto, com esta forma aqui de onda na saída para um controle por fase. Algumas alterações podem ser feitas na configuração que vimos anteriormente. Ela normalmente emprega SCRs antiparalelos ou um triac. Porém, esta configuração aqui também pode ser empregada, envolvendo SR mais diodo. O controle é bidirecional, porque temos dois tiristores. Temos T1 conduzindo quando Vs é maior que zero, e T2 conduzindo quando Vs é menor que zero, então isto não se alterou. A diferença é que, nesta configuração, dá para simplificar a parte de controle. Qual que é a principal vantagem dessa configuração? Não precisamos de dois circuitos de disparo isolados, então facilita o projeto de controle. Qual que é a desvantagem? Bom, perda de potência, porque temos diodos, além da adição desses dois componentes. Então, esse conversor se torna um pouco mais caro, porque temos dois componentes a mais que ocupam espaço e tem peso também. E além disso, quando, por exemplo, T1 conduz, não é somente T1, temos D1 também. E quando T2 conduz, não temos somente T2, temos D2. Então temos um diodo a mais em relação à configuração anterior. Então deve-se destacar que há, portanto, perda nestes diodos. Uma outra configuração alternativa envolve a presença de um tiristor e 4 diodos. Então temos um tiristor e uma ponte de diodos. Quando Vs é maior que zero, o que temos? A corrente vem pelo terminal positivo, por exemplo, passa por D1, passa por T1, passa por D2. Então temos D1, T1 e D2. O que ocorre quando Vs é menor que zero? Com Vs menor que zero, a corrente muda de sinal, ou seja, a polaridade da tensão na carga é oposta agora, ou seja, temos CA na entrada e CA na saída. No entanto, no tiristor, o sentido não se altera. Então a corrente vem por aqui, passa por D3, passa por T1 e volta por D4. Certo? Então temos esse sentido aqui, D1, T1, D2, sinal positivo na carga, sinal negativo na carga, D3, T1, D4. Então observem que, neste caso, o tiristor T1 sempre conduz no mesmo sentido, então temos um controle bidirecional com apenas um tiristor, mas temos uma ponte de diodos que tornou um pouco mais complexo o desenho deste conversor. Quais são as vantagens, então? Eliminação de um tiristor, quem seria? O T2, e, consequentemente, o circuito de disparo. Ocorreu aqui no tiristor a retificação. Como eu mencionei, ele sempre conduz no mesmo sentido. Qual que é a desvantagem? A desvantagem está na perda de potência, porque temos agora perda de potência em dois diodos, certo? Então temos D1, D2 quando Vs é maior que zero e D3, D4 quando Vs é menor que zero. Como ficam as curvas? Bom, ele funciona do mesmo jeito, certo? Há um atraso alfa, há um disparo de T1, e no semiciclo negativo ilustrado aqui, é o mesmo tiristor que vai disparar, a corrente nele continua com o mesmo sentido por causa da ponte de diodos, essa aqui seria a corrente do tiristor. E esta retificação é, portanto, para o tiristor. Na carga, continua mudando de sinal. E temos assim, portanto,
com apenas um tiristor, com pulsos no semiciclo positivo e no semiciclo negativo, e com atraso dado por alfa e π mais alfa, ou seja, sempre um atraso de alfa em relação ao cruzamento com zero, a gente tem um controle monofásico bidirecional com apenas um tiristor, porém com adição de 4 diodos. Bom, o que vimos até agora? Vimos o controle do tipo integral, com carga resistiva. Vimos o controle por fase, e aí vimos semicontrolado, que é unidirecional, e vimos também um controle bidirecional. Vimos duas alternativas com adições de diodos, porém ainda não vimos o que ocorre caso a carga seja indutiva. Vamos retomar aquela configuração com SCRs em antiparalela, lembrando que T1 conduz para Vs positivo, T2 conduz para Vs negativo, e temos os sinais de disparo para T1 e T2. O que ocorre então nesse circuito? Bom, há uma fase alfa de atraso para o disparo de T1. Quando ocorre o disparo, a corrente na carga tem que variar lentamente, não há mais um degrau. Apesar de haver o degrau de tensão na carga, semelhante ao anterior, isto não muda. Porém, a corrente, o indutor impede variações de corrente, certo? Então, a corrente parte de zero aqui, a partir do momento do disparo, que seria alfa. Ela vai ter um pico, e quando o Vs aqui cruza o zero, notem que a corrente na carga IO é diferente de zero. E o indutor não permite que a chave desligue. Ele vai manter a chave T1 conduzindo, observem que I1 aqui é a corrente do tiristor T1, vai manter conduzindo até o valor de beta aqui. Qual é a consequência disso? Bom, a consequência disso é que quando T2 aqui dá o sinal de gatilho, T1 ainda está fechado e conduzindo. Então não é possível disparar T2, ou seja, não funciona. Note que a corrente vai para zero, o indutor descarrega, mas neste momento, quando finalmente a chave T1 é desligada, lembre-se que a corrente tem que atingir um valor abaixo da corrente de manutenção e por intervalo de tempo até que seja desligada. Então, quando finalmente T1 é desligada, não há, de acordo com o controle previsto aqui, gatilho para T2. Então, algumas condições devem ser satisfeitas para que isto possa funcionar. A primeira é que o valor de alfa aqui, no caso π mais alfa, não pode ser menor que aquele valor de beta ali. Essa seria uma condição. Não posso dar o sinal de disparo de T2 antes de a corrente tender a zero, ou seja, eu desligar T1. Esse sinal de gatilho aqui deveria ocorrer depois de beta. Caso ele ocorra muito depois, a corrente tende a ser descontínua na carga. Isso é importante também. Portanto, para que isto funcione corretamente, ou seja, T2 ocorra no momento certo, são necessárias algumas modificações no controle. Neste caso, é preciso monitorar a corrente na carga e identificar quando ela cruza com zero, ou seja, precisamos detectar quando I0 é igual a zero, para que possamos então dar o sinal de disparo do tiristor. Além disso, alfa não pode ser menor que o fator de potência. O que seria o fator de potência? Seria a defasagem entre V e I. Esta defasagem entre a tensão e corrente na saída é dada pelo fator de potência, ou seja, o ângulo da minha impedância de carga. Algo que eu não comentei é chamado ângulo de condução. Neste caso, devido à presença do indutor
que atrasa a corrente em relação à tensão, o ângulo de condução, que é chamado de delta, é igual a beta menos alfa. Beta é quando finalmente a corrente vai para zero e alfa é quando foi dado o disparo. Bom, então este é um meio de realizar o controle. Identificar o cruzamento com zero e ter consciência de que alfa não pode ser menor que o fator de potência na carga. Destaca-se que este não é um procedimento simples. As equações de corrente e a própria tensão são não lineares e normalmente são empregados métodos numéricos para a obtenção desses valores. Portanto, há uma segunda solução. Qual que seria? Uma segunda solução é empregar um trem de pulsos de gatilho, certo? Caso haja alguma variação na carga ou não se saiba o valor exato, há uma sequência de pulsos de disparo de T2 que garantem que, mesmo que, por exemplo, tenha aquele atraso beta, né? Alfa quando começa a conduzir, sendo que isso aqui é IO, ou I1, né? Neste caso, no semiciclo positivo. E beta, quando finalmente I1 é igual a zero, ou seja, T1 desligada, a gente possa ter ali, naquele momento, ou posteriormente, um sinal de gatilho T2. Então não temos apenas mais um pulso, mas temos um trem de pulsos. Bom, vimos então o que se altera no controle caso tenhamos uma carga indutiva. Vamos ver agora os ciclos conversores. Qual seria o principal objetivo dos ciclos conversores? Variação de tensão, como já vimos até aqui, mas também de frequência. Para os casos anteriores, todos os controladores que vimos, a frequência de saída era igual à frequência de entrada. Portanto, para variar FO ou F0 era necessário variar Fs. E isso não necessariamente é possível caso você esteja utilizando a alimentação da rede e transformadores, certo? Você não conseguirá variar Fs. Então, os cicloconversores vão nos permitir fazer a variação da frequência da saída. Quais seriam as principais aplicações? Assim como os controladores por fase que vimos anteriormente, os cicloconversores também são controlados por fase. Logo, é de se esperar que sejam empregados com máquinas de corrente alternada ou máquinas de indução. A principal vantagem na variação de frequência está no acionamento, em baixa velocidade. Normalmente é empregado até 15.000 kW e para frequências baixas, de 0 a 20 Hz. Normalmente a frequência é reduzida ali a pelo menos 1/3 do sinal CA de entrada. O sinal CA de entrada normalmente é de 60 Hz, então 1/3 seria 20 Hz. Há valores mais baixos, então a frequência varia de um valor baixo e vai aumentando até 20 Hz. E a partir dali ela pode assumir o valor da rede. Nos últimos anos, uma forma de variar a frequência de saída é empregando inversores. Neste caso, se a gente parte de um sinal CA, este é convertido para um sinal CC, um retificador que pode ser não controlado por diodos, por exemplo, ou controlado com tiristores. E a gente tem que incluir um CCCC para variar o nível de tensão, certo? Ela poderia estar aqui através de um transformador CA, ou então a gente emprega um chopper, que seria o equivalente a um transformador CC, e depois nós colocamos um CC-CA, que é justamente o inversor, certo? O inversor é o conversor CC-CA. Então temos um retificador, um chopper e um inversor, e podemos controlar e até empregar
altas frequências, utilizando chaves mais rápidas, certo? Que essas, podendo então variar a frequência por um grande intervalo. Bom, atualmente os cicloconversores são empregados em sistemas de controle com microprocessador. E temos aqui um nome para esse tipo de controle, né? Os variadores diretos de frequência com comutação forçada. Esse seria o nome, né? Que vem do inglês Force Commutated Direct Frequency Chargers. Ele possui, pelo tipo de controle mais sofisticado, menor conteúdo harmônico, maior controle da frequência, que é para isso que a gente está empregando o cicloconversor em relação aos demais controles, e maior eficiência. Ou seja, temos menos ruído, menor perda de energia e maior controle sobre a frequência. Como fica o controle para os cicloconversores? Bom, ele se altera bastante. Agora a gente tem dois conversores retificadores em ponte, mas de polaridade oposta. Então a gente tem, num cicloconversor, dois conversores que são semelhantes, porém a diferença está justamente aqui, na polaridade oposta. Então um atua para gerar na carga tensão e corrente positiva, e o outro atua para gerar na carga tensão e corrente negativas. E é muito importante que a operação não seja simultânea. Então, durante o intervalo de tempo, temos um conversor operando, e durante o outro intervalo de tempo, que tem que ser igual, temos o outro conversor operando. É importante que o ângulo de disparo seja sempre o mesmo, inclusive ao chavear de um conversor para o outro. E o intervalo de tempo, não somente o ângulo de disparo, o intervalo de tempo de operação de cada conversor deve ser o mesmo, porque a tensão média gerada por um conversor tem que ser a mesma da gerada pelo outro conversor, sendo que um é positivo e o outro é negativo. Então, por exemplo, se um for responsável por gerar, por exemplo, mais 10 volts, o outro gerando menos 10 volts pelo mesmo intervalo de tempo, a gente tem uma tensão média nula. O objetivo é gerar um sinal alternado. E a frequência vai ser um múltiplo inteiro de períodos do sinal de entrada. Então a gente está reduzindo a frequência então, em relação ao sinal de entrada. Quem seria o circuito? Bom, o circuito é esse aqui, né? Temos um conversor, P. Este conversor é para o ciclo positivo. E temos um conversor aqui, N, para o ciclo negativo, na carga. O que ocorre quando, por exemplo, o conversor P está operando? Bom, temos aqui a alimentação CA. Quando a corrente vem por aqui, ela tem que passar por T1, passa pela carga e retorna por T2. Quando ela vem por aqui, ela passa por T3, passa pela carga e retorna por T4. Então, note agora que na carga, com o conversor P operando, I0 tem esse sentido, ou seja, VO1 gerada pelo conversor P, ela é VO1 e IO1 tem a tendência de ser positivas, ou seja, sempre em um sentido. O que ocorre quando o conversor N está operando? Bom, a corrente do conversor N vem por aqui, quando o Vs é maior que zero, então esse seria o sentido da corrente. Ela chega por aqui, passa por T'1, passa na carga no sentido oposto,
retorna por T'2 e vai para o outro terminal da fonte. Quando a tensão da fonte for negativa, a corrente virá por aqui, passará por T'3, passará pela carga no mesmo sentido que é o negativo, voltará por T'4 e irá para o terminal positivo da fonte. Certo? Então a gente percebe que para a fonte a corrente altera de sinal nos dois casos. Porém, na carga, durante a operação do conversor P, a corrente tem sempre esse sentido positivo. E durante a operação do conversor N, a corrente tem o sentido negativo. Então, na carga, o sinal é retificado com polaridade positiva com o conversor P e retificado com polaridade negativa com o conversor N. Vamos escrever aqui, VO2 é para o conversor N. O VO2, como está indicado aqui, é maior que zero, pela forma como está indicado aqui. No entanto, aqui seria IO, né? IO é menor que zero e, consequentemente, o VO é menor que zero. A gente tem sempre corrente nesse sentido quando o conversor P estiver operando e corrente no sentido oposto quando o conversor N estiver operando. Como ficam os gráficos, portanto? Bom, conversor P operando. A gente tem a tensão na carga com um intervalo de tempo αp que está desligado os tiristores. Depois temos passagem da alimentação para carga de saída. Depois, novamente, o αp se repete, a corrente e tensão são iguais a zero e depois conduz novamente. Então, esse aqui seria o funcionamento com o conversor P operando e a gente observa que sempre VO é maior que zero. O que ocorre quando o conversor N está operando? Agora temos o conversor N operando, a gente observa que VO é sempre menor que zero, ainda temos o αp, né, esse atraso tem que ser sempre igual, e além disso, o número de ciclos ou intervalo de tempo tem que ser o mesmo dos dois casos. Então aqui também tivemos com o conversor P operando o mesmo intervalo de tempo, igual ao período total do sinal VO, não do sinal da fonte. O sinal da fonte, esse aqui seria o período, certo? Então, se a gente for relacionar os dois, dá para perceber que TO tem 3 períodos T. Logo, o FO vai ser igual ao F sobre 3. Se o F fosse 60 Hz, o sinal após o ciclo conversor, neste exemplo, teria 20 Hz. E qual que seria o valor eficaz de VO, né? O valor eficaz aqui é a função do alfa e do valor eficaz da tensão de entrada. Temos aqui, portanto, como fica o sinal de saída do ciclo conversor. Uma região com o conversor P operando em que VO é sempre positivo, uma região com o conversor N operando que VO é sempre negativo. E aqui podemos ver bem que temos 3 períodos do sinal de entrada, certo? T, T e T. E temos aqui apenas um período do sinal de saída após o ciclo conversor. E TO é igual a 3T para este exemplo em particular. E aqui dado um alfa qualquer, né, de atraso, o αp aqui que é dado por aproximadamente aqui talvez uns 80 graus, mas é apenas um exemplo. E ao variar esse disparo, a gente tem, portanto, uma tensão eficaz também variável. Então temos o controle da frequência, de acordo com o número de semiciclos em cada caso. Nesse aqui foi igual a 3, certo? Temos 3 semiciclos, tanto para positivo quanto para negativo.
e diria que esse é um valor mínimo para esse parâmetro aqui, que seria o número de períodos do sinal de entrada. E além disso, temos o controle da tensão eficaz com a variação do atraso aqui para o disparo. Bom, era somente isso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.